Olá, olá, meus amigos, meus alunos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, o nosso encontro semanal para examinarmos os informativos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e seu professor neste projeto Jurisprudência em Pauta. Nós tivemos, pessoal, uma pequena intercorrência, né? Há 2 semanas eu tinha feito a gravação da aula, mas por algum motivo técnico a aula gravada não subiu no dia do agendamento, né? Eu gravo no final de semana, disponibilizo o pessoal da Verbo, a Verbo agenda lá para subir nas terças às 19h30 e aí há 2 terças a gente teve um problema e aí essa aula acabou rodando na semana seguinte, né? Salvo engano, até acabou saindo no dia errado também, saiu na quarta-feira. Conversei com o pessoal da Verbo, tá tudo normalizado. Então, só vou deixar essa explicação a destempo, essa explicação atrasada do porquê de nós tivemos uma semana, né? Pulou uma semana de aula. Mas a gente segue nos nossos estudos, a gente está no episódio número 110, informativo 1188 do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar um gás aí, um informativo bastante rico, tá bom? Meus amigos, redes sociais à disposição de vocês, como sempre, né? Contem sempre comigo, tenho recebido bastantes mensagens de vocês, alunos aqui recorrentes que nos acompanham, vocês são sempre muito gentis comigo, validando o projeto, dando uma palavra de apoio para a gente manter, né, um suporte. Vocês sabem, né, meus amigos, eu tenho passado por algumas intercorrências no campo profissional, no Ministério Público, uma demanda de trabalho gigantesca, como sempre foi, mas agora num contexto um pouco diferente, e aí isso tem tornado um pouco mais custosas as minhas preparações para as aulas, mas saber que esse nosso projeto contribui para a preparação de vocês, que a gente sai daqui, vocês saem do nosso encontro com um tijolinho a mais nessa grande construção que é a aprovação num concurso público, eu fico muito satisfeito. No final das contas, meus caros, com toda franqueza, o que faz eu sentar aqui é com certeza a visão, né? A noção de que isso aqui tem um sentido para quem está do outro lado, é uma etapa importante da preparação de vocês. Então, muito obrigado por essas mensagens, elas me abastecem, me revigoram, então eu queria deixar aí o meu agradecimento a todo mundo que periodicamente está lá no direct do Instagram para bater um papo comigo, tá bom? Eu fico à disposição de todos, pode usar do direct também para tirar suas dúvidas, questões de prova, enfim, o que eu puder ajudar. Eu tenho tentado manter o meu direct limpo de perguntas, né? Sempre que chega alguma pergunta lá eu tento responder. Um ou outro acaba ficando para trás, às vezes são perguntas um pouco mais encorpadas, mas enfim, eu sigo à disposição de todos vocês. Tá bom? Vamos trabalhar então, meus caros. Vamos seguir agora para o nosso episódio número 110, informativo 1188. Um informativo bastante denso, com vários julgados. Eu vou usar do nosso fast food aqui, do nosso fast track, nossa pista rápida, para complementar. Então eu vou selecionar 4 julgados para a gente trabalhar no conteúdo tradicional da aula, né? Fazendo aquela análise um pouco mais verticalizada, e vou selecionar outros 2 ou 3 julgamentos para trilha acelerada, para não deixar o informativo que é grande, que é longo, que tem muitos julgados, apenas com 4 julgamentos. Os demais julgados que eu não abordei, você passa os olhos, você lembra sempre dos meus critérios para selecionar os julgamentos, né? Aqueles julgados mais difíceis, aqueles mais importantes para as provas de carreiras jurídicas como um todo, MP, magistratura, defensoria, procuradoria, delta, e os que ficam de fora são julgados mais laterais, ou julgados mais simples, ou julgados de temas que a gente já viu aqui uma porrada de vezes, mas mesmo assim eu fico à disposição de todos. Qualquer julgado complementar, qualquer julgado que eu não abordei aqui, que tenha dúvida, você me chama lá no Instagram, eu bato um papo com você, tá bom? Então a gente vai fazer aí 4 mais 2, a gente vai praticamente cobrir aí uns 60, 70, quase 80% do informativo, que é o que nos importa, tá bom? Vamos começar a trabalhar então com o tema 1388 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tema 1388 da repercussão geral, 1.388 temas de repercussão geral, né, meus amigos? Veja a magnitude da repercussão geral
Já estamos aí beirando, salvo engano, o Supremo já está reconhecendo a repercussão geral de temas na casa dos 1.700, 1.800, a gente já está com pouco, tem 2.000 temas de repercussão geral. A gente reclamava que tinha muita súmula para decorar, né? Agora imagina esse tanto de teste. Mas enfim, chorar não leva a nada, vamos trabalhar. Julgado importante para direito constitucional aqui, tá bom? Muito importante para direito constitucional. Nós estamos falando de um tema de repercussão geral, então, na base, nós temos um recurso extraordinário, né? Na base, nós temos um processo judicial que chega ao Supremo Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário, ou um agravo em recurso extraordinário, dentro do qual o Supremo reconhece a repercussão geral da questão constitucional que está no fundo. E por que isso é importante? Porque, como eu sempre digo, para todo tema de repercussão geral, nós temos um caso concreto lá na origem, que muitas vezes é relevantíssimo que você entenda o contexto para alcançar a discussão constitucional. E aqui, meus amigos, lá na origem, nós tivemos um candidato com a pretensão de participar do concurso para uma das vagas na Escola de Sargentos das Armas do Exército, a famosa ESA. E era um candidato casado, com filhos, e aí ele foi lá buscar a inscrição para essa escola, né, para o concurso, para essa Escola de Sargentos de Armas, e ele encontrou uma cláusula constante do edital que previa o seguinte: olha, o candidato aqui para a ESA não pode ser casado, não pode viver em união estável, não pode ter filho e não pode ter dependentes. Ora, mas por que essa restrição para o candidato? O fundamento seria uma incompatibilidade deste candidato com aquilo que se espera dele uma vez dentro da Escola de Sargentos das Armas, que é uma dedicação em caráter pleno, né? uma vinculação com a escola em caráter de internato, uma dedicação exclusiva, uma disponibilidade permanente. Então, por conta da expectativa que se tem do candidato, uma vez ingressado na escola, tem-se essa cláusula, ou encontrou-se essa cláusula do edital. Agora, qual que é o problema dessa cláusula do edital? Ela, na verdade, apenas reproduz uma disposição constante do artigo 144-A do Estatuto dos Militares, da Lei Federal 6.880 de 1980. Então, o que nós temos é uma cláusula de edital que copia e cola uma disposição de lei, e aí, portanto, a gente vai ter uma discussão de constitucionalidade. Não é uma discussão de legalidade, é uma discussão de constitucionalidade. O candidato leva essa impugnação para a Justiça Federal, é um concurso do Exército, né? E essa discussão sobe para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e o TRF da 5ª Região, por seu órgão especial, fazendo essa análise dessa questão constitucional incidental, entendeu por rejeitar a arguição de inconstitucionalidade que esse candidato trouxe para o artigo 144-A do Estatuto dos Militares e, consequentemente, se para o TRF da 5ª o dispositivo é constitucional, a cláusula do edital é válida, foi lá mantida, né? O TRF, em síntese, entendeu que era uma exigência, a exigência prevista no edital e trazida pela lei seria compatível com a natureza do serviço militar esperado para o candidato ali, no caso da Escola de Sargentos. E em face dessa decisão do TRF da 5ª Região, sobe o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal reconhece a repercussão geral e vai julgar o mérito. Vamos ver o teor do artigo 144-A, que apenas dá substância para essa construção que eu articulei com vocês no caso concreto, e vamos ver os problemas apontados, né? Quais foram as razões de inconstitucionalidade levantadas aqui. Então, olha lá o dispositivo. Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação constituem condições essenciais para
ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, dedicação exclusiva e disponibilidade permanente peculiar à carreira militar. Fechado? Bem preto no branco, bem na lata aqui. E quais foram os argumentos da inconstitucionalidade? Basicamente, violação principiológica, igualdade, não discriminação, liberdade de escolha de profissão e proteção da família. Tá bom? A gente vai ver esses argumentos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, meus amigos, para a gente poder entender o julgamento no Supremo Tribunal Federal, vamos revisar alguns pontos. Muitos deles, ou a maioria deles, né, praticamente, não são temas novos aqui no nosso Jurisprudência em Pauta. A gente já viu isso várias vezes. Vamos começar com a compreensão do princípio da isonomia, concurso público e requisitos para acessos a cargos públicos. Nós sabemos que a Constituição Federal, no artigo 37, prevê que a porta de entrada para cargos e empregos públicos a porta de entrada é o concurso público. O concurso público busca garantir a isonomia no acesso a esses cargos públicos. Agora vejam vocês também que essa preocupação com a isonomia no acesso a cargos públicos vai se fazer presente também na estipulação dos requisitos para acesso a um cargo público. Porque conforme você aumenta os requisitos, ou você especializa os requisitos, você está diminuindo o conjunto universo de pessoas que vão poder buscar aquele cargo público, aquele emprego público, mediante o concurso. Então, há uma preocupação muito grande com os requisitos estipulados por lei para o acesso a cargos públicos. Essa preocupação se traduz primeiro numa baliza de ordem formal. Qual que é a baliza de ordem formal? Reserva de lei. Há uma reserva de lei, em sentido estrito, para a fixação de requisitos para acesso a cargos públicos. Por conta disso, há jurisprudência pacífica no Supremo e no STJ, no sentido de que o edital de um concurso não pode inovar e trazer apenas nele, edital, um requisito para um cargo público. O edital pode apenas reproduzir os requisitos que a lei já estipula, já previu para o acesso àquele cargo público. Então, uma primeira baliza, legalidade em sentido estrito. Agora, a discussão mais pesada está numa baliza de ordem material, que é justamente a indagação sobre a legitimidade de um requisito determinado como baliza, como critério de acesso a um determinado cargo público. Será que toda e qualquer exigência, todo e qualquer requisito que a lei traz para um cargo público, para acessar um cargo público ou emprego público, é legítimo? E aí a gente entra numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. O Supremo entende, pensando um critério, uma baliza material de validação desses requisitos, o Supremo entende que é preciso que se tenha uma razoabilidade, uma proporcionalidade na fixação, no elenco desses requisitos para acesso a cargos públicos. E essa proporcionalidade, essa razoabilidade, vai basicamente exigir um nexo funcional entre o requisito previsto pela lei para acessar o cargo público e as atribuições do cargo. Então, deve haver um nexo funcional, uma conexão. Eu preciso conseguir explicar o requisito exigido para aquele cargo em vista das atribuições, das funções que serão exercidas por aqueles que ocupam o cargo. Um exemplo bastante conhecido dessa discussão é a questão relativa a limite de idade para ocupar determinados cargos públicos. A gente tem no Supremo Tribunal Federal a conhecida súmula 638 do Supremo Tribunal Federal, súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula antiga, mas depois foi revitalizada pelo tema 646 da repercussão geral. Nessas duas balizas, né, nessa súmula e nessa repercussão geral, o Supremo entendeu que a previsão de limite de idade para ocupar determinado cargo público é legítima apenas quando justificada pela natureza das atribuições do cargo, que vai ser preenchido. E aí essa construção acabou validando a existência de um limite de idade para a carreira policial.
Mas essa construção não valida limite de idade para carreiras do sistema de justiça, para ser juiz, promotor, procurador. Não precisa, não é legítimo, não passa na baliza material a existência de um limite de idade. Tá bom? Então, estou apenas exemplificando com vocês como é que a gente pensa requisitos para acesso a cargo público, legalidade em sentido estrito, mais proporcionalidade nesses requisitos. Fechado? Avançando. Então, primeira revisão na mesa. Segunda revisão na mesa para vocês. Olha que ponto importante, né? A gente sabe que uma faceta do princípio da igualdade é a não discriminação. A igualdade, sob o ponto de vista positivo, exige um tratamento não discriminatório, há um direito a não ser discriminado. E esse direito à não discriminação envolve diversos aspectos da vida. Nós conhecemos, talvez com mais profusão, a discriminação racial, a discriminação por gênero, mas às vezes a gente não fala muito sobre a discriminação por estado civil. A discriminação por estado civil é uma possibilidade. Discriminar alguém pelo fato de ser ou não casado, ser ou não, viver ou não em união estável. Esse é um ponto, uma discussão um pouco lateral no direito antidiscriminatório, mas existe. Tanto que a própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 30, quando vai falar dos direitos dos trabalhadores, prevê uma proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critérios de admissão, tendo por motivo sexo, idade, cor ou estado civil. Olha aqui, ó. Uma vedação à discriminação por estado civil no que toca a, por exemplo, critérios de admissão no âmbito das relações de emprego. Aí vem a pergunta: será que essa discriminação, essa vedação à discriminação por estado civil aplica-se aos militares? Aplica-se ao regime jurídico dos militares, à carreira dos militares? E esse é um ponto que a Constituição Federal pode dar uma contribuição, não definitiva, mas dá uma contribuição. Porque, veja, lá no artigo 142 da Constituição Federal, que é o dispositivo central sobre Forças Armadas, no parágrafo 3º, que vai falar sobre o regime dos militares, particularmente no inciso 8º, a gente tem uma alusão, uma menção ao artigo 7º da Constituição Federal, direitos trabalhistas. No sentido de que, olha, alguns dos direitos trabalhistas do artigo 7º aplicam-se aos militares. E algumas das disposições lá do artigo 37, administração pública, também aplicam-se aos militares. Então, o regime jurídico dos militares tem as suas particularidades. O 142, parágrafo 3º, inciso 8º, pega um pedaço do 7º, direitos trabalhistas, traz para os militares, um pedaço do 37, a administração pública, traz para os militares. E especificamente no que toca ao artigo 7º, o inciso 30, que é o que veda a discriminação por estado civil, não foi colocado. Olha lá, eles pulam do 19, ou melhor, para no 25, né? Para no 25, não chega no 30. E aí a gente tem essa discussão. Será que essa seleção que foi feita pelo Constituinte não permitiria essa seleção feita pelo artigo 142 da Constituição Federal, ao não listar o inciso 30 do artigo 7º, validaria critérios de admissão no serviço militar que façam discriminação por conta do Estado Civil? É em torno dessa questão, basicamente, que a gente vai ver o tema 1388 da repercussão geral. Tá bom? E aí, para a gente encerrar, vamos revisar aspectos mais básicos, mais diretos aqui, né? Que foram aventados como razões de inconstitucionalidade. Proteção da família e do planejamento familiar, previsões do artigo 226 da Constituição Federal. A gente sabe que a Constituição Federal confere uma especial proteção à família, nos seus múltiplos arranjos possíveis, não apenas a família constituída em torno do casamento, a família constituída pelo casamento, pela união estável, a família monoparental, enfim, isso é protegido pelo direito das famílias que tem base constitucional. E uma das facetas dessa proteção à família é o direito ao livre planejamento familiar. O direito ao livre planejamento familiar. O Estado não pode intervir
na sua construção, na construção do planejamento de uma determinada família, dizendo quantos filhos pode ter, dizendo quem que tem que trabalhar, se é apenas um homem ou apenas a mulher ou todo mundo. O planejamento familiar é livre. Fechado? E além disso, meus amigos, a gente tem mais uma outra revisão aqui importante, que é o da liberdade profissional. O direito de liberdade na Constituição Federal é bastante amplo, e lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, a gente tem a perspectiva de que o exercício de atividades profissionais são livres. Qualquer exercício de qualquer trabalho, função, qualquer trabalho, qualquer emprego, qualquer atividade profissional é livre, como regra. Porém, em casos determinados, para o exercício de uma específica profissão, você vai ter que preencher as qualificações legais, as qualificações que a lei exige para o exercício de determinadas profissões. Já falei sobre isso aqui no Jurisprudência em Pauta, né? É outra análise que o Supremo faz às vezes. O Supremo vai lá examinar a lei que regulamenta uma determinada profissão, vai ver as qualificações que a lei estipulou para o exercício daquela profissão e vai ver se as qualificações exigidas para aquela profissão são ou não legítimas, proporcionais, razoáveis. Exemplo tradicional, exame da OAB para advogado, o Supremo já diz que é constitucional. Mas veja, a liberdade profissional, a liberdade no exercício de profissão é um direito fundamental, artigo 5º, inciso 13. Especificamente, episodicamente, para algumas profissões, a gente vai ter a exigência de determinadas qualificações, mas essas qualificações precisam ser proporcionais, precisam ser razoáveis. E aí, por fim, a gente tem uma revisão rápida, né, da análise da proporcionalidade, de tratamentos discriminatórios em razão do fator de discrime. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ideia muito poderosa que eu já expliquei para vocês várias vezes. Vejam que interessante. Nós todos sabemos que existe a igualdade sob o ponto de vista formal, a igualdade de todos perante a lei. A lei tem que ser, como ponto de partida, cega. Ela não deve levar em consideração caracteres pessoais. Igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Porém, a gente sabe que a igualdade formal não esgota o sentido de igualdade. A gente precisa de uma igualdade também que consagre uma dimensão material, substancial. E pela igualdade material ou substancial, é importante que o Estado consiga olhar para as diferenças entre as pessoas e estipular tratamentos diferenciados à luz dessas diferenças. Então, se o ponto de partida é que a lei tem que ser cega, esse ponto de partida não é suficiente. Ele não chega no resultado final da igualdade. A gente precisa admitir, ainda que em caráter excepcional, que a lei estipule tratamentos diferenciados para pessoas que estão em situações diferenciadas. E aí entra esse tópico aqui, né? Essa construção que é muito recorrente na jurisprudência do Supremo, que é a seguinte: qual foi o critério de diferenciação que a lei está estipulando para tratar as pessoas de maneiras diferentes? O critério de diferenciação é chamado pela doutrina de fator de discrime. Tem um livro importante do Celso Antônio Bandeira de Mello, chama Princípio da Igualdade, um livrinho, uma monografia. Você lê ele numa tacada, num sábado à tarde, em que ele usa essa expressão, fator de discrime. E por que isso é importante? O Supremo diz o seguinte, sempre que houver um tratamento discriminatório, um tratamento que gere diferença entre as pessoas, essa reformulação de igualdade formal para o material, gerando tratamento discriminatório, tratamento diferente, esse tratamento discriminatório vai ser justo, vai ser constitucional, se o fator de discrime passar no teste de proporcionalidade. Se o fator de diferenciação se justificar à luz do princípio da proporcionalidade. Então esse é um ponto muito importante. O Supremo não olha para uma lei que trata pessoas de maneira diferente e diz essa lei é inconstitucional porque viola a igualdade formal. Não, tem uma camada complementar. A camada complementar é da igualdade material. Como é que o Supremo examina a igualdade material? Ele vai olhar para o fator de diferenciação, para o fator de discriminação, para o fator de discrime e ver se ele é proporcional. Tá bom? E tudo isso se aplica sempre que a gente está fazendo análises como essa. Nós estamos olhando para uma lei que dá um tratamento diferenciado entre as pessoas. De um lado, pessoas que não têm filho, não têm dependente, não são casados, não vivem em união estável. De outro lado, pessoas que ou têm filhos, ou têm dependentes, ou são casados, ou vivem em união estável.
Então, o fator de discriminação está na mesa, Estado civil e ter ou não filhos ou dependentes. E aí o Supremo vai ter que olhar para esse fator de discriminação, esse fator de discrime, e ver se ele é justificável, se ele é razoável. Tá bom? É uma análise, essa chave de construção do Supremo é muito importante. É muito importante. E aí veja que a gente chega no mesmo processo analítico, né, por dois caminhos. Por aqui, pela análise do fator de discrime, e a gente pode chegar também lá, que é a mesma discussão, né? A primeira revisão que eu fiz com vocês. O Supremo examinando a legitimidade, a proporcionalidade, a razoabilidade do requisito para acesso ao cargo público que a lei estipulou. Qual é o requisito? Não ser casado, não ter união estável, não ter filho, não ter dependente. É a mesma coisa, é uma análise de razoabilidade, de proporcionalidade, que se apresenta na perspectiva de um requisito para acesso a um cargo público. Mas a discussão maior é, sempre que a lei fizer a diferenciação, e às vezes ela faz essa diferença no requisito para cargo público, vai ter que olhar o fator de discrime e ver se ele é proporcional. Tá bom? Aprendam isso é muito importante. Falei demais para o meu tamanho, para esse julgado informativo tão tumultuado, mas tudo bem. O que o Supremo decidiu, pessoal? O Supremo decidiu que aquele dispositivo é inconstitucional. É inconstitucional, evidentemente, né? É inconstitucional o artigo 144 da lei, 144A dos Estatutos Militares, ao condicionar o ingresso e a permanência nos órgãos de formação e graduação de oficiais de praças, ainda que em regime de internado, dedicação inclusiva e ou disponibilidade permanente peculiar à carreira militar, a inexistência de vínculos conjugal, de união estável, de maternidade, paternidade e dependência socioafetiva. Aquele dispositivo é inconstitucional. E por que ele é inconstitucional? O julgamento é bem direto, né? E bem exemplificativo desse perfil de análise que a Corte faz. O Supremo coloca na régua, coloca na mesa a régua que ele vai usar. Olha, restrições, requisitos a cargos públicos devem ser justificáveis, legítimas, à luz das funções que vão ser exercidas pelo cargo. E aí a Corte vai examinar a restrição em si. Será que aquelas restrições que a lei colocou são justificáveis? E o Supremo entendeu que não é justificável, não é proporcional, não é razoável. É uma violação, é um tratamento discriminatório que não se justifica, é irrazoável. Aí veja, conforme a jurisprudência da Corte, o texto constitucional proíbe discriminação de acesso a carreiras sem relação direta com a função a ser exercida. É a régua que eu revisei com vocês. Nesse contexto, deve ser afastada a validade de normas que estabelecem diferenciações arbitrárias ou que criam barreiras desproporcionais para o exercício de determinada atividade profissional. Além disso, não há evidências de que o Estado civil ou a existência de dependentes prejudique a adaptação à rotina militar intensa ou o desempenho eficaz das funções. Inclusive, a vivência familiar pode até favorecer atributos como a responsabilidade e a disciplina desejáveis no meio militar. O critério de diferenciação não passa no teste de proporcionalidade. Ele não é necessário, porque você consegue pensar um indivíduo que consegue ter o mesmo grau de comprometimento com a carreira militar, independentemente do seu estado civil, e ele nem é adequado. Ele nem é adequado. Pelo contrário, o Supremo está dizendo, veja, pode ser que a pessoa que tem vínculo familiar revele um atributo, revele uma maior proximidade com atributos desejáveis na carreira militar, como responsabilidade e disciplina. Na espécie, o TRF da 5ª Região rejeitou o incidente de arguição de constitucionalidade relativo ao 144A do Estatuto, negou o pedido de anulação da cláusula do edital do concurso de formação e graduação de sargentos, que vedava o ingresso de candidatos casados. E aí, o Supremo derruba essa decisão do TRF da 5ª Região. E aí, por fim, para equilibrar o direito individual com a segurança jurídica e estabilidade institucional, o Supremo e faz modulação dos efeitos da decisão, efeitos ex nunc, não retroativos, né? Permitido que o recorrente participe do concurso seguinte, sem anular os certames anteriores. Senão, imagina, voltar aí, salvo engano, a ESA tem concurso todo ano, né? E imagina você ter que anular candidatos que tiveram a inscrição indeferida em certames anteriores. Então, modulação de efeitos temporal em sede de repercussão geral é uma prática no âmbito da Corte. Tá bom? Então, efeitos ex nunc, o recorrente vai poder participar do próximo concurso, mas os concursos anteriores foram mantidos. E aí o Supremo vai e fixa aquela tese de repercussão geral que eu já trouxe para vocês. E dentre os argumentos que o Supremo empregou, olha lá no resumo, ó, violação do princípio da igualdade,
da liberdade de escolha de profissão. Por que tem violação à liberdade de escolha de profissão? Porque a qualificação legal exigida para fazer o curso, que é condição para ser sargento do Exército, não é proporcional, não é legítima, viola a liberdade de escolha de profissão. Não discriminação em razão do Estado Civil, um ataque à proteção da família, ao livre planejamento familiar. O indivíduo tem o direito ao livre planejamento familiar. Ele pode pensar o seguinte: eu vou casar e aí vou me dedicar aos estudos e vou tentar ser sargento do Exército. E ele tá se organizando. O Estado está tentando, está invertendo a ordem das coisas para ele, né? Não, primeiro você estuda, vai ser sargento do Exército, depois você casa. É uma forma do Estado estar intervindo nesse segmento, nessa realidade, nesse aspecto que é o livre planejamento familiar, tá bom? Vamos seguir, pessoal. Caso número 2, julgado número 2, selecionado para vocês, ADI 7428. ADI 7428, julgado bastante importante agora para constitucional e para direito do consumidor. Vamos lá. Agora já é uma ADI, discussão de constitucionalidade em abstrato. Nesse julgamento, o Supremo examinou a discussão sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade de uma lei lá do estado do Mato Grosso do Sul, que basicamente versava sobre operadoras de plano de saúde naquele estado. Então, essa lei estadual criou basicamente duas obrigações às operadoras de planos de saúde. Primeira obrigação, um dever de inclusão automática do recém-nascido, do neonato, que esteja em um tratamento terapêutico por prazo superior a 30 dias, uma vez depois do nascimento, colocando esse recém-nascido como dependente do titular. Então veja, a lei diz o seguinte: olha, a mãe está lá, é cliente do plano de saúde. O filho nasce, neonato nasce, recém-nascido nasce, entra num tratamento de saúde, um tratamento terapêutico por conta de alguma intercorrência do parto, alguma condição de saúde, enfim, e está lá há 30 dias nesse tratamento terapêutico. A lei estadual determina uma inclusão automática desse recém-nascido no plano de saúde, uma vez por conta da situação de um tratamento terapêutico superior a 30 dias. Automaticamente, ele passa a ser dependente do titular do plano de saúde. Então veja que isso está lá no artigo 1º da lei, que é o mais polêmico. Então olha lá. As operadoras de plano de saúde no âmbito do MS devem considerar, após o prazo de 30 dias do nascimento, o neonato submetido a tratamento terapêutico como dependente do titular do plano de seguro de saúde. O artigo é meio ruim, né? Então as operadoras devem considerar, após o prazo de 30 dias do nascimento, o neonato submetido a tratamento terapêutico como dependente do titular do plano de seguro de saúde. Passou de 30 dias, está lá dependendo de tratamento terapêutico, 30 dias do nascimento, tratamento terapêutico, neonato, recém-nascido, é dependente do titular por obrigação legal. Essa é o primeiro dispositivo, a primeira obrigação. A segunda obrigação que também surgiu por conta dessa lei estadual, um dever de informar. As operadoras do plano de saúde devem informar por escrito ao titular do plano de saúde o prazo para inscrição do recém-nascido como dependente. E esse prazo é importante porque se houver inscrição do recém-nascido no plano de saúde dentro desse prazo, não há período de carência. Há uma isenção de período de carência para o recém-nascido usar dos serviços do plano de saúde. Então, o artigo 2º, que eu não coloquei no slide para não ficar tão tumultuado, é um dever de informar. O plano de saúde vai lá, estou com a minha dependente que acabou de ter um nenê. Vamos dar um jeito de fazer chegar, vamos formalizar uma comunicação por escrito, uma informação dizendo, olha, senhora fulana, se você registrar, se você inscrever o seu filho recém-nascido aqui no nosso plano de saúde, até o prazo tal, o recém-nascido vai poder utilizar do plano de saúde sem período de carência. Isso está lá no artigo 2º da lei, tá bom? Aí ajuizaram essa ADI no Supremo Tribunal Federal, alegando basicamente o seguinte: primeiro, usurpação de competência legislativa da União. O Estado está legislando sobre matérias de competência privativa da União. Quais? Contratos privados, que é basicamente legislação de direito civil, e planos de saúde, artigos 22, inciso 1º e inciso 7º da Constituição Federal. Tranquilo?
Discussão de constitucionalidade formal, usurpação de competência legislativa da União pelo Estado-membro. Qual competência legislativa da União? Competência da União para legislar sobre direito civil, especificamente contratos e planos de saúde, artigo 22, incisos 1º e 8º, e 7º da Constituição Federal. Ainda, violação dos princípios da isonomia, segurança jurídica e proteção ao ato jurídico perfeito. A ideia é a de que está havendo uma intervenção do Estado naquele contrato, né? Naquele contrato pactuado entre o plano de saúde e o titular. E aí, lá no estado do MS, o titular desse contrato, lá no estado do Mato Grosso do Sul, o cliente daquela operadora de plano de saúde vai ter mais direitos do que o cliente daquele mesmo plano de saúde em um outro estado da federação. Viola a isonomia, viola a segurança jurídica e atos jurídicos perfeitos. Os contratos desses planos de saúde estão estipulados, tem cláusula para ingressar novos dependentes. A lei está intervindo nesse ponto. E também uma violação ao princípio da livre iniciativa, o Estado aqui criando obrigações e ônus para as empresas operadoras de plano de saúde, em detrimento da livre iniciativa, artigo que é fundamento da República Federativa do Brasil, princípio da ordem econômica e fundamento da ordem econômica também, né? Artigo 1º, inciso 4º e artigo 170 da Constituição Federal. Vamos lá, vamos revisar alguns pontos aqui para a gente poder entender o desfecho do julgamento de mérito no Supremo Tribunal Federal. Não temos tantas revisões aqui importantes, é um julgamento mais direto, mas eu quero que você leve para a prova um ponto já relevante que depois a gente vai ver o Supremo só validando no mérito. Então vamos lá. Primeiro, vamos revisar as competências legislativas privativas da União sobre essa matéria. Artigo 22, inciso 1º, direito civil, e artigo 22, inciso 7º, políticas de seguros. Esse é um ponto importante, meus amigos, quando a gente especializa para contratos de planos de saúde. Então, vamos fazer um aprofundamento aqui. Sempre que a gente estuda a competência legislativa, a gente tem um primeiro grande desafio, que é organizar as caixinhas de competências, né? Competência privativa da União, artigo 22, competência legislativa concorrente, União, Estados, DF, 24, espaços de competência para os estados, artigo 25, espaços de competências para os municípios, artigo 30, esse condomínio legislativo organizando cada um dos andares em vista das disposições dos artigos 22, 24, 25, 30 da Constituição Federal. Esse é um primeiro desafio praticamente mnemônico, né, de decoreba mesmo. Um segundo desafio, a gente trabalha com ele aqui no Jurisprudência em Pauta com bastante frequência. A gente vai ver o Supremo resolvendo casos concretos de legislações, ou federal ou estadual, que a gente está tentando organizar nesse condomínio legislativo. E aí, esse é um estudo muito casuístico, porque as leis são muito variáveis, então cada julgado tem o seu jeitão, mas é importante você levar para a prova. A gente vê, por exemplo, a FGV trabalhando com esses julgados, ela pega, faz copia e cola e cria a questão de prova. E aí uma terceira camada, um pouco mais profunda, é uma camada de generalização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que é mais difícil de fazer por conta do casuísmo. Então, como os julgados são muito casuísticos, às vezes a gente não consegue ver o Supremo Tribunal Federal generalizando o entendimento. O Supremo nos dando um entendimento geral sobre uma determinada regra de competência legislativa da União versus uma determinada regra de competência legislativa concorrente de União, Estados e Distrito Federal. Aqui a gente tem um ponto que entra nessa terceira camada mais profunda, porque há muita judicialização que chega ao Supremo Tribunal Federal, a título de controle de constitucionalidade, sobre leis de planos e seguros de saúde. Então a gente tem uma certa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nunca falei sobre ela aqui no Jurisprudência em Pauta, mas eu posso afiançar para vocês que a gente já tem um entendimento macro, e esse entendimento macro vale você levar para a prova. Então olha só que raciocínio interessante. A gente tem, de um lado, a União podendo legislar sobre direito civil e, portanto, contratos, e podendo legislar sobre políticas de seguro.
Políticas de seguros, artigo 22, inciso 1º e inciso 8º. Professor, políticas de seguro, o que isso tem a ver com plano de saúde? O Supremo interpreta a expressão políticas de seguro para colocar aqui dentro os planos de saúde, os seguros de saúde, tá bom? Então, competência da União sobre isso. Agora, de outro lado, a gente tem uma competência dos estados, e eu vou explicar esses dois caras aqui em conjunto, né? A gente tem uma competência concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, que envolve União, Estados e DF para a proteção do consumidor. Para a proteção do consumidor, defesa do consumidor. Artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal. E a gente sabe que no artigo 24, a União legisla a título geral e os estados exercitam uma competência suplementar. Ótimo. E aí a gente sabe também que a relação jurídica que se estabelece entre a operadora de plano de saúde e os seus clientes é uma relação de consumo. Isso é inequívoco, é uma relação de consumo. E aí pronto, a gente tem o pano de fundo, o cenário para haver um condomínio legislativo. A União vai legislar sobre alguns aspectos dessa matéria, porque é contratos privados, é política de seguro, mas de outro lado a União vai legislar e os estados vão legislar também por conta da relação de consumo. Só que nesse aspecto da relação de consumo, União edita lei federal de normas gerais e estados exercitam competência suplementar. E aí o Supremo pega esse combo, essas disposições constitucionais e, ao longo dos anos, vai construindo uma jurisprudência sobre os alcances das legislações federal e estadual sobre planos e seguros de saúde. Tá bom? E qual é a ideia? A ideia central é a seguinte. Veja, a União vai deter uma competência legislativa privativa para regular o conteúdo dos contratos de planos e seguros de saúde. O conteúdo das obrigações de planos de saúde com seus usuários é algo estritamente próprio da competência legislativa privativa da União por força desses dispositivos aqui. Fechado? Então, os estados não podem legislar para inovar no conteúdo dessas obrigações, para criar obrigações, para alterar essas obrigações, porque isso é a essência da relação contratual, é a essência da relação contratual, e isso está dentro da competência legislativa privativa da União. Tá, então o que os estados podem fazer? Qual é o espaço de competência legislativa concorrente de natureza suplementar que os estados têm no que toca às operadoras de plano de saúde por conta da competência concorrente para legislar sobre proteção do consumidor? Esse consumidor importante que é o usuário de plano de saúde. O Supremo entende o seguinte: os estados vão poder legislar na perspectiva de ampliar a proteção do consumidor no que toca a deveres de informação. Deveres de informação. Então, é possível que lá no estado X, no estado alfa, se estipule por lei estadual um espectro de informações que as operadoras de plano de saúde têm que prestar aos seus usuários de maneira a ajustar às necessidades daquele estado. Uma legislação suplementar. Agora, claro, isso não pode violar a lei federal de normas gerais, que rege também os deveres de informação da operadora de plano de saúde com os seus usuários. Então, esse é um exemplo, né, de terceira camada de conteúdo nesse tema tão difícil que é a repartição constitucional de competência legislativa. Eu estou dando para vocês a generalização do entendimento da Corte depois de julgar uma porrada de casos ao longo dos anos. Fechado? Tranquilo? Então, beleza. Então, essa é a primeira revisão que eu queria fazer com vocês e ela já praticamente nos responde o teor da nossa ADI. E aí, para a gente não perder a oportunidade, muito embora essa matéria não seja muito minha praia, né, pessoal? Eu quero revisar com vocês rapidamente algumas disposições ali da Lei 9.656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. Então, veja, a Lei dos Planos de Saúde é uma lei federal. E a lei federal já trata dos direitos do recém-nascido, do nascituro.
do neonato, ela prevê que, caso a genitora seja titular de um plano com atendimento obstétrico, vai haver, para o neonato, para o recém-nascido, uma cobertura da assistência desse recém-nascido pelo prazo de 30 dias após o parto. Então, a lei federal já estipulou um direito para o neonato. E aí, em paralelo a esse direito, a Lei 9.656, a Lei dos Planos de Saúde, também estipulou que, se houver a inscrição desse neonato, desse recém-nascido, como dependente, dentro de um prazo de até 30 dias depois do nascimento, ou da adoção também, né, em caso de adoção, se houver o requerimento de inscrição nessa janela de 30 dias, vai haver a isenção de carência para esse recém-nascido ou para esse adotado. Então a lei já trata desse ponto. A lei já trata desse ponto. E aí vejam vocês que o que a lei confere? A lei confere a possibilidade do titular fazer a inscrição do dependente dentro dos 30 dias. É uma possibilidade. É um ato de vontade do dependente, do titular, né? Do titular. E aí a gente vê a lei estadual tomando um caminho diferente. A lei já disse, é inscrição automática. É inscrição automática a partir do 30º dia. É inscrição automática se ele tiver na condição de um tratamento, ali estiver precisando de um tratamento, o recém-nascido. Então a lei estadual tomou um rumo diferente da lei federal. Essas são as premissas que a gente põe na mesa, essas são as revisões que a gente põe na mesa para ver a visão do Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo olhou para aquela lei estadual, aquelas duas obrigações, inclusão automática, artigo 1º, e dever de informação, artigo 2º. E que o Supremo construiu? O Supremo reconheceu a inconstitucionalidade apenas do artigo 1º. Aquela inclusão automática. Então, é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros, norma estadual que determina a inclusão automática de recém-nascidos como dependentes em plano de saúde, independentemente de manifestação da vontade do titular da cobertura. É inconstitucional. E por que é inconstitucional, pessoal? O Supremo começa fazendo aquela importante diferenciação que eu articulei com vocês, que nos dá os limites da legislação federal e estadual sobre planos de saúde. De um lado, competência privativa da União para legislar sobre direito civil e políticas de seguro. De outro lado, competência concorrente de União, Estados e DF para legislar sobre proteção ao consumidor e, em particular, a competência suplementar dos estados sobre essa matéria. Então, vai lá. Competência suplementar estadual para dispor sobre a proteção do consumidor não pode alcançar a disciplina das relações contratuais, estabelecidas entre operadoras e beneficiários, sejam titulares ou dependentes de plano de saúde. Por outro lado, enquadra-se no âmbito da competência legislativa suplementar dos estados e DF a normatização quanto ao dever de informação do consumidor em contratos de planos de saúde ou seguro de saúde. Então o Supremo põe na mesa, né, a régua da sua jurisprudência. E aí ele aplica esse entendimento para o caso concreto. Ele aplica esse entendimento para o caso concreto, olhando para a lei estadual. Quanto ao artigo 1º da lei estadual, que faz aquela inclusão automática do recém-nascido no plano de saúde, a lei é inconstitucional. Está invadindo competência privativa da União, está versando sobre um conteúdo inerente ao contrato. Né? O Supremo diz que exigências como essa, vindas da lei estadual, interferem diretamente no contrato celebrado entre a operadora e os seus beneficiários. E isso impacta a competência legislativa da União e impacta até mesmo as premissas atuariais, o equilíbrio, né, entre o preço pago pelo particular e os eventos cobertos pelo plano de saúde. Tranquilo? E quanto ao artigo 2º? Quanto ao artigo 2º, constitucional. Apenas uma obrigação relativa ao dever de informar. Não está mudando nada no contrato. O que o artigo 2º da lei estadual previu? Que se cientificasse o titular do plano, a mãe lá, por exemplo, daquela previsão da lei de planos de saúde que eu estipulei para vocês, que já prevê, olha, se você inscrever o seu filho aqui em 30 dias, isenção de carência.
Está previsto em lei, é um dever de informação que lá no MS vai ter que ser cumprido de maneira mais específica, tá bom? Então, na espécie, a lei estadual impugnada estabeleceu a inclusão automática ao plano de saúde do titular, como dependente, do neonato em tratamento terapêutico após 30 dias do seu nascimento, bem como o dever de informar a necessidade de inscrição do recém-nascido ao plano de saúde do titular para que ele fique isento do período de carência. Com base nesses entendimentos, o plenário da unanimidade julgou parcialmente procedente a ação para declarar inconstitucionalidade apenas do artigo 1º. Tranquilo? Interessante esse julgado, ele vai cair na sua prova por conta dessa diferenciação, né? A lei estadual acabou funcionando como um exemplo de ouro para a gente entender a distinção que o Supremo faz nessa matéria de legislação federal e estadual sobre planos de saúde. Fechado? Isso pode cair em civil, consumidor, inconstitucional. Próximo caso, meus amigos, talvez o julgado mais enrolado aqui, né, mais difícil de se compreender, ADIs 4245 e 7686. Um julgado um pouco mais difícil por conta do pano de fundo. O pano de fundo desse julgado é a Convenção de Haia, conhecida como Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Tá? Então vamos lá. O tema de fundo aqui é um tratado internacional, Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, conhecido como Convenção de Haia, que já foi regularmente incorporado no direito brasileiro. Esse tratado internacional aparece no edital de alguns concursos de carreiras jurídicas. Eu já dei aula para alguns concursos em que esse tratado internacional aparece. Então, vale a pena você ter uma visão geral sobre o tratado, sobre a Convenção de Haia. Eu vou revisar com vocês as linhas gerais da Convenção de Haia no slide seguinte, mas só para você entender essa discussão, o objeto da discussão, o caso sobre julgamento, eu preciso já antecipar algumas considerações sobre ela. Então foram ajuizadas duas ADIs. A primeira ADI provoca uma discussão ampla no Supremo Tribunal Federal sobre a Convenção de Haia. Por quê? Porque a Convenção de Haia estabelece uma espécie de cooperação internacional entre os estados, de modo a permitir uma resposta estatal mais pronta, mais imediata, no caso de sequestro civil de crianças. Professor, sequestro civil, que maluquice é essa, né? É uma expressão para designar um fenômeno que a gente já conhece, às vezes a gente escuta, né? Inclusive em matéria jornalística, isso acontece bastante, infelizmente. Então vamos lá, pai e mãe moram juntos no Brasil, o pai tem um vínculo lá, por exemplo, com a Itália. O pai e a mãe se separam, o pai sem consentimento da mãe, sem autorização judicial, pega o filho, sequestra civilmente a criança, vai para a Itália onde tem família. Convenção de Haia busca atacar esse tipo de situação. A ideia da Convenção de Haia é permitir o retorno mais breve possível dessa criança para o solo brasileiro, e para isso a Convenção de Haia cria um caminho paralelo, mais otimizado, àquele caminho que seria o ordinário de discussões sobre guarda, na justiça, nos procedimentos ordinários, tradicionais. Então cria um caminho mais específico, mais talhado para essas situações delineadas. E por quê? Qual é o espírito da Convenção de Haia? O espírito é, se a gente deixar o caminho, as coisas funcionando normalmente, a resposta do Estado vai demorar, e nesse meio do caminho, a criança que foi sequestrada vai, muito provavelmente, criar vínculo com aquele novo lugar, e aí, quando o sistema entregar uma resposta para o caso concreto, por exemplo, de retorno da criança, esse retorno vai ser muito prejudicial à própria criança. Então, para que a torpeza do pai, no nosso exemplo, né, que agiu sem o consentimento da mãe, à margem da lei, para que a torpeza do pai, fazendo esse movimento, indo para o exterior e se escondendo por trás da burocracia jurisdicional para fazer a criança ficar nesse novo lugar, para que a torpeza do pai não lhe seja favorável, foram criados, por meio da Convenção de Haia, esses mecanismos alternativos, mais céleres, para viabilizar o retorno da criança. Tranquilo? E aí, nessa primeira ADI, na 4245,
o que se discute são esses mecanismos da Convenção de Haia como um todo, sob o argumento de que esses mecanismos que prevê um retorno imediato da criança ao país de origem acaba restringindo ou limitando o acesso à justiça no Brasil e o exame do caso à luz da proteção integral. O mecanismo é muito pronto, é muito rápido, ele não permite uma ampla cognição. E aí, os contrários à Convenção de Haia dizem, olha, esse mecanismo mais acelerado prejudica o acesso à justiça, restringe o acesso à justiça, impede que a autoridade jurisdicional brasileira faça uma análise mais adequada do caso à luz da proteção integral. Enfim, é uma crítica que se fez, que se veiculou nessa primeira DI. Em paralelo a essa primeira DI, que é mais macro, foi ajuizada uma outra DI mais recente, a DI 7686, e ela é uma DI um pouco mais específica e diz respeito à previsão do artigo 13, a linha B da Convenção de Haia. O que esse artigo 13 prevê? Esse artigo 13 prevê basicamente o seguinte: exceções, casos excepcionais em que esse mecanismo geral da Convenção de Haia, que eu vou delinear para vocês daqui a um pouquinho, de pronta devolução do infante, não vai poder ser aplicado. Então a Convenção de Haia é desenhada para ter esse mecanismo de pronta devolução do infante. O artigo 13 vem e diz o seguinte: olha, nesses casos, não aplica esse mecanismo de pronta devolução do infante. E dentre as hipóteses de exceção, está esse artigo 13, a linha B, que diz o seguinte: sempre os juízes das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial administrativa do Estado requerida não é obrigada a ordenar o retorno da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se oponha ao seu retorno provar que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigo de ordem física, psíquica ou de qualquer outro modo ficar numa situação intolerável. Essa é a exceção. Então, óbvio, né? Não vamos acionar a Convenção de Haia para forçar o retorno imediato da criança para a origem, sendo que na origem ela vai estar exposta a perigo de ordem física, psíquica ou ficar numa situação intolerável. Ok. O que na DI 7686 se buscou? Nessa DI 8676 se buscou o seguinte: é preciso dar uma interpretação ampliada para essa exceção, de modo a incluir nessa exceção cenários de violência contra a mulher genitora. Contra a mulher genitora. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pegar aquele nosso exemplo. A mãe faz o sequestro civil do filho, mas a genitora tem prova de que ela só fez isso para fugir de um quadro de violência doméstica que o pai projetava ela, a mãe. E aí, se o pai acionar a Convenção de Haia para fazer o retorno imediato do filho, a mãe vai poder falar, olha, não aplica a Convenção de Haia aqui, vamos discutir nas vias ordinárias, mas fora da Convenção de Haia, porque eu só fiz isso porque eu estava sob violência doméstica. E eu precisava fugir dessa situação e trouxe comigo meu filho. Então, o que na DI 7686 se pede é que se amplie a exceção do artigo 13b para também viabilizar como exceção o caso de violência doméstica contra a genitora, não contra o infante. Ok? Ótimo. Falei que era enrolado esse cara. Vamos lá. Para a gente entender essa ADI, a gente tem que lembrar basicamente de 3 pontos bem básicos. Primeiro, meus amigos, é a teoria do duplo status dos tratados internacionais de direitos humanos. Ou, se a gente quiser amplificar, a teoria do triplo status dos tratados internacionais como um todo. Teoria do triplo status dos tratados internacionais como um todo. O que essa teoria explica? Explica a posição hierárquica que um tratado internacional de qualquer matéria ocupa na pirâmide normativa brasileira, uma vez regularmente incorporado. Não vou explicar ela na sua ênfase, quem já me viu dando aula de direitos humanos aí em outras dimensões, já pode ter visto eu explicar essa matéria várias vezes. Mas, grosso modo, o que a gente tem é o seguinte: para os tratados internacionais como um todo, em geral, vale a teoria da paridade normativa, teoria que o Supremo adotou lá na década de 70. Em síntese, um tratado internacional de qualquer matéria, econômica, comercial, tributária, foi incorporado? Foi. Status de lei ordinária. Pula na pirâmide normativa brasileira para o status das leis ordinárias. Agora, para os tratados internacionais de direitos humanos,
a gente tem status diferenciados. A gente tem outros dois status. Um primeiro status possível é o de equivalência à emenda constitucional, que vai se aplicar apenas para os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é aquele dispositivo que permite que o Congresso Nacional, quando estiver validando o tratado internacional, o faça por meio de votação em ambas as casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação em cada casa e obtendo maioria de no mínimo 3/5 dos votos. O TIDH, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, foi incorporado com base nesse procedimento qualificado, ele ocupa um status novo, o de equivalência à emenda constitucional. Está lá no ápice da nossa pirâmide. Agora, para todos os demais TIDHs, para todos os demais tratados internacionais de direitos humanos que o Congresso Nacional já ratificou, mas não o fez com base no artigo 5º, parágrafo 3º, fez com base no rito comum, esses caras vão ter o status de supralegalidade. Um plano na nossa pirâmide normativa que o Supremo abriu quando julgou o caso da prisão civil depositária infiel. O Supremo reconheceu que esses caras, esses tratados internacionais, estão abaixo da Constituição, mas acima das leis como um todo. Então, por isso que a gente fala em teoria do duplo status, se a gente adjetivar tratados internacionais de direitos humanos, ou teoria do triplo status, se a gente incluir aqui também os tratados internacionais em geral. Essa é a primeira revisão que eu trago para vocês. Segunda revisão, avançar apenas um pouquinho sobre os mecanismos lá da Convenção de Haia, né? Que, como eu disse para vocês, já está aparecendo em alguns editais de prova. Qual que é a ideia, pessoal? O artigo 12 dessa Convenção de Haia é o coração desse tratado internacional. Ela diz assim, ó, uma vez configurado o sequestro internacional de uma criança, o retorno da criança tem que ser ordenado de plano, de pronto, de imediato, se o processo que busca esse retorno se iniciar em menos de 1 ano a partir da subtração ou da retenção da criança. Mesmo após 1 ano, o retorno continua a ser a regra, mas depois de 1 ano vai ter que ser examinado se a criança já não se adaptou ao novo ambiente. Então a ideia da Convenção de Haia é: não vamos deixar a torpeza de quem sequestra virar contra todo mundo. Contra o pai ou mãe genitor que teve seu filho subtraído, virar contra a própria criança que foi tirada ilicitamente da sua origem, foi colocada em algum lugar, mas está se usando de burocracias para que ele faça vínculo no lugar e agora é melhor para a criança ficar lá do que voltar. Então a Convenção de Haia põe esse marco, 1 ano. Começou o processo, 1 ano a partir da subtração ou retenção, o retorno imediato da criança. Depois de 1 ano, significa que está resolvido, perdeu, passou 1 ano, vai ficar lá para sempre? Não. Depois de 1 ano, vai poder haver o retorno, desde que se comprove que a criança não está ou vai haver o retorno, salvo se ficar comprovado que a criança já está adaptada ao seu novo ambiente, né? É o critério do settlement, da adaptação, né, no novo ambiente. Essa é a ideia central do artigo 12, estou resumindo para vocês. E aí onde entra o artigo 13? O artigo 13 cria as exceções. Criam as exceções. E uma dessas exceções é aquela do artigo 13b, que eu mencionei para vocês, quando houver risco grave para a criança, né, de perigos físicos, perigos psíquicos, situações intoleráveis, se ela fizer o retorno. Essa é a essência da Convenção de Haia. Fechado? Por fim, último ponto que eu trago para vocês, de revisão, parâmetros constitucionais pertinentes que o Supremo vai aplicar aqui no caso concreto. O princípio do melhor interesse da criança, que todos nós já conhecemos, né? Toda discussão envolvendo criança e adolescente, o fiel da balança é o melhor interesse da criança. Ah, mas o pai levou ilicitamente, está lá na Itália faz 3 anos. Violou o direito da mãe. Vamos julgar de acordo com a regra, pensando na mãe. Não, vamos olhar para o melhor interesse da criança. Passou 3 anos? Passou. Ela está bem lá? Está bem lá. Tem algum problema para ela lá? Não, não tem. Então vai ter que deixar a criança lá. Vamos pensar a solução que melhor atenda ao interesse da criança. Esse princípio é muito forte, quem já trabalhou em infância e juventude sabe, né? Ele quebra a lógica, ele fragmenta a realidade jurídica, ele se sobrepõe a tudo. Então, às vezes, a gente julga contra a lege, a gente, né, se manifesta contra a lege por conta do princípio do melhor interesse da criança. Além disso,
Uma outra baliza constitucional que vale a pena revisar, isso aqui é o melhor interesse da criança, artigo 227, né? Uma outra baliza constitucional que vale a pena revisar, o dever estatal de coibir a violência doméstica, artigo 226, parágrafo 8º. A Constituição Federal dá um comando expresso de proteger todos os integrantes da família contra a violência doméstica. A gente está acostumado a pensar esse dispositivo, especialmente na violência doméstica contra a mulher, mas também contra crianças e adolescentes. Essa é uma baliza central para a gente pensar todo e qualquer regramento jurídico que toca as relações familiares. A gente tem que pensar esses regramentos jurídicos de modo a entender que o Estado brasileiro a Constituição determinou uma coibição, uma atuação estatal firme no enfrentamento da violência doméstica contra todos os personagens da família, especialmente os vulneráveis, mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Ótimo. Essas são as revisões que a gente pede, que a gente precisa. Vamos ver o desfecho do julgamento. Vamos ver como é que o Supremo caminhou ao examinar a Convenção de Haia. Não vou ler a tese aqui, vou já partir para a explicação. O que o Supremo fez como um todo? O Supremo fez duas coisas. Ele validou, eu vou ler a tese só no final, ele validou a Convenção de Haia como um todo, disse que ela é consentânea com a Constituição Federal. E, além disso, o Supremo adotou a baliza propugnada naquela segunda ADI. Eu acabei esquecendo de copiar e colar esse restante aqui para as próximas ADIs, né? Para os próximos slides. Ele acabou copiando, ele acabou ajustando, aceitando aquela baliza de dar uma interpretação ampliativa para aquela exceção do artigo 13, né? De modo a também considerar como exceção, dentro da Convenção de Haia, o cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então o Supremo julgou improcedente a ADI, que queria que se reconhecesse a Convenção de Haia como inconstitucional, e julgou procedente a ADI, em que se queria dar uma interpretação à luz da Constituição Federal para aquela exceção do artigo 13. Vamos ver como é que isso se operacionalizou no Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto que o Supremo articula, que vai cair na sua prova, é o seguinte: o Supremo encaixa a Convenção de Haia dentro da teoria do triplo status, conferindo à Convenção de Haia o status de supralegalidade. E por quê? Olha o processo de adjetivação. O Supremo diz primeiro o seguinte, olha, Convenção de Haia versa sobre proteção da infância. E proteção da infância é matéria de direitos humanos. Então, é um tratado internacional de direitos humanos. E sendo de direitos humanos, eu preciso ver, foi incorporado com base no artigo 5º, parágrafo 3º? Não. Ele foi incorporado lá na década de 2000, né? Sequer tinha o artigo 5º, parágrafo 3º, naquela época, que surgiu só pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, ele é tratado internacional de direitos humanos, não dá para ter status de equivalência à emenda, vai ter o status de supralegalidade. Então, guarda isso que vai cair na sua prova. Convenção de Haia, status de supralegalidade. A referida convenção concretiza normas constitucionais de proteção à infância e de proteção à dignidade da pessoa humana, de modo que sua incorporação do ordenamento jurídico brasileiro assume natureza supralegal, por ser um tratado internacional sobre direitos humanos, proteção de direitos da criança. Ótimo. Agora, olha só que ponto interessantíssimo que as bancas de concurso vão ter que se atentar para não cobrar esse negócio errado, né? Vejam só, o Supremo está dizendo, esse cara aqui, Convenção de Haia, é um TIDH com status de supralegalidade. Beleza? Beleza. E o Supremo está examinando ele como objeto de uma ADI? Sim, o Supremo conheceu e julgou o mérito da ADI, né? Então guarda isso. Tratados internacionais de direitos humanos com status de supralegalidade podem ser objeto de ADI. Podem ser submetidos a um controle de constitucionalidade. Ah, mas o Supremo não disse que está consentâneo com a Constituição? Sim, mas eu estou falando aqui de admissibilidade. O Supremo está abrindo as portas para controlar a constitucionalidade de TIDH com status de supralegalidade. Meu Deus, que absurdo! Absurdo nada. Supralegalidade ainda é abaixo da Constituição. A supremacia da Constituição se impõe ainda para até mesmo para esses TIDHs com status de supralegalidade.
Eu sei que isso é difícil para a doutrina de direitos humanos tem muita dificuldade de trabalhar com isso, né? Porque a doutrina de direitos humanos continua insistindo na tese de que todos os TIDHs têm status constitucional. Tem gente que fala que é supraconstitucional, inclusive. Mas esses caras da doutrina não ganharam voz no Supremo. O Supremo está dizendo, TIDH com status de supralegalidade pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Sim, nós vamos ver se o TIDH supralegal está de acordo com a Constituição Federal. Tá bom? Tomara que a FGV escute o que eu estou falando, né? Porque a FGV consegue se embananar. Sempre que a FGV cobra esse ponto, ela cobra coisa errada, pessoal. Eu fico transtornado com a FGV, que não aprende com os próprios erros. Mas, enfim, isso fica... É uma prova recente que eu corrigi da FGV, que os caras erraram de novo. Mas, enfim. Porque, a doutrina... tudo bem, a doutrina pode fazer assim o assado. Mas como é que o Supremo faz? O Supremo está fazendo assim. Não dá para ser mais realista que o rei, né? Não dá para cobrar em prova entendimentos doutrinários recepcionais e que contrariam aquilo que o Supremo faz no dia a dia. Estou mostrando aqui o Supremo fazendo. Tá bom? Beleza. E aí, vamos lá. O Supremo foi chamado a examinar a compatibilidade desse TIDH com status de supralegalidade com a Constituição Federal. E o que o Supremo fez? Em síntese, ele deu uma interpretação conforme para o Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Ele não declarou o TIDH inconstitucional. Ele deu uma interpretação conforme a ele. Especialmente no que toca aquele artigo 13b que eu informei para vocês. Ele deu uma interpretação conforme para ajustar o conteúdo daquela regra da Convenção de Haia ao princípio do melhor interesse da criança e também para acomodar a perspectiva de gênero, de enfrentamento da violência doméstica na perspectiva de gênero. Então o Supremo pegou aquela exceção do artigo 13b da Convenção de Haia, que literalmente abria a exceção apenas para casos de violência contra a criança e expandiu para incluir também a violência de gênero. Olha lá, o texto dessa convenção deve, de modo geral, ser interpretado conforme o princípio do melhor interesse da criança e no tocante à exceção do risco grave à criança tem que ser interpretado com a perspectiva de gênero para admitir sua aplicação quando houver indícios objetivos e concretos de violência doméstica, alegações suficientemente fundamentadas, ainda que a criança ou adolescente não seja vítima direta, visto que a exposição da mãe à situação de violência pode acarretar efeitos negativos no bem-estar do menor. Fechado? O Supremo acolheu aquela segunda ADI para dar essa interpretação conforme a Constituição para o dispositivo desse TIDH. E aí o que o Supremo fez? Então está resolvido, né? Está resolvida as nossas ADIs. E o que o Supremo fez desse ponto em diante? O Supremo aproveitou que estava com a mão na massa, olhando o contexto da Convenção de Haia e quis dar uma turbinada no compromisso do Estado brasileiro com o cumprimento dessa convenção. Então o Supremo reconheceu que essa convenção não tem sido aplicada com a prontidão, com a eficácia que dela se espera, ou que se espera do Brasil no âmbito internacional. E por conta disso, o Supremo foi e fixou uma série de obrigações estruturais para o Estado brasileiro, uma série de providências para o Estado brasileiro atacar esse problema. Especialmente providências no âmbito da Justiça Federal, que é onde corre esses processos na Justiça brasileira. Não vou ler esse ponto aqui, pessoal, senão a gente não sai do lugar. Esse é um julgado que depois, se você prestar magistratura federal, vale a pena você fazer a leitura complementar aqui, né? Mas o Supremo parte da premissa que o Brasil tem sido percebido como um cumpridor deficitário dessa convenção. Isso gera prejuízos até mesmo para crianças e para combater essa morosidade, o Supremo vai e determina medidas estruturais e procedimentais para tramitação célere dessas ações sobre restituição internacional de crianças. E entre essas iniciativas, o Supremo vai e fixa esse monte de coisa aqui. Tá bom? Beleza. Então, o que o Supremo fez aqui? Ele julgou por unanimidade parcialmente a DI número tal e por maioria parcialmente procedente a DI número tal, para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 13, 1b da Convenção de Haia e, por conseguinte, reconhecer que a exceção ao retorno imediato da criança por risco grave à sua integridade física, psíquica ou em situação intolerável aplica-se aos casos de violência doméstica, mesmo que o menor não seja vítima direta, e desde que demonstrados indícios objetivos e concretos da situação de risco,
tudo em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e da perspectiva de gênero. E também determinou, nos termos do respectivo ato de julgamento, uma série de medidas estruturais e procedimentais com a finalidade de combater a morosidade no processo referente à Convenção de Haia sobre subtração internacional da criança e fixou a tese anteriormente citada, que fica aí para vocês também. Fechado? Vamos lá para a nossa última ADI, meus amigos. Vamos lá. ADI 5622. Julgado importante para direito constitucional e absurdamente importante para quem estuda para delegado de polícia, tá? Julgado um pouquinho enrolado e o informativo saiu bem pobre. Se você ler o informativo, ele não é muito aclarador das discussões que foram enfrentadas pelo Supremo aqui. Então vem comigo, vamos lá, eu vou dar mastigados aqui para vocês. Nessa ADI, o Supremo julgou dois atos normativos. Dois atos normativos foram impugnados. A Constituição do Estado do Piauí, se não me falha a memória, isso, e também uma lei complementar lá do Estado do Piauí. Cada ato normativo impugnado tem uma discussão própria, mas ambas as discussões dizem respeito, em síntese, à carreira ou ao cargo de delegado de polícia civil lá do Estado do Piauí. Então veja, o que a disposição da Constituição Estadual sobre o delegado de polícia versava? Artigo 54, inciso 10, que foi alterado por uma emenda lá à Constituição. Essa disposição da Constituição Estadual projetou para o delegado de polícia e também para algumas outras carreiras, como auditor fiscal, mas no nosso foco aqui é o delegado de polícia, projetou para o delegado de polícia o subteto estadual de 90,5% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o subteto previsto pela Constituição Federal para membros do Judiciário, Ministério Público, procuradores e defensores públicos. Então, em síntese, por meio de emenda à Constituição Estadual, pegaram o delegado de polícia, a carreira de delegado de polícia, e colocaram eles dentro da regra de subteto de 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a regra de subteto que vale para os membros das carreiras do sistema de justiça. Impugnaram essa discussão, impugnaram essa construção no Supremo Tribunal Federal. Além disso, pegaram o dispositivo de uma lei complementar estadual que fazia duas coisas. Primeiro, previa que o delegado de polícia é uma carreira jurídica do Poder Executivo do Estado e também, nesse mesmo dispositivo, artigo 12, parágrafo único, previa que o concurso para delegado tem que ter a participação da OAB. Atacaram também esse dispositivo nos dois pontos, delegado de polícia como carreira jurídica e concurso para delegado com participação da OAB. Quais foram os problemas constitucionais levantados pelo legitimado ativo para atacar essas previsões? Vários, né? Quanto ao teto, previsão lá da Constituição Estadual, argumentou-se um vício de iniciativa, porque foi oriundo de emenda, a Constituição Estadual provinda de parlamentar, e também uma quebra de simetria com o modelo federal, em que no modelo federal o delegado de polícia não está no subteto do judiciário, está no subteto do executivo. Então bateram na questão do subteto com base nesses fundamentos. E no que toca às disposições da lei complementar, disseram o seguinte: olha, essa história de tratar o delegado como carreira jurídica é incompatível com a subordinação que a Polícia Civil tem com o governador do Estado por expressa previsão constitucional, da Constituição Federal. Esses problemas constitucionais vão ficar mais claros agora na revisão que eu vou fazer com vocês. Duas revisões, ou três revisões simples aqui. Simples não, mais diretas, porque isso não é simples. Primeira revisão. Discussão sobre teto e subtetos remuneratórios. Aqui, meus amigos, com toda franqueza, esse é um dos temas mais bagunçados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu digo com todas as palavras que eu ainda não consegui entender a jurisprudência final do Supremo sobre essa matéria. Por diversos motivos, inclusive no âmbito do Ministério Público, a gente estuda essa matéria, e eu ainda tenho uma grande dificuldade para dizer para vocês que a gente tem uma visão sobre esse ponto
na jurisprudência do Supremo. Então esse é um tema tumultuadíssimo, que eu não tenho condições, nem intelectuais, de organizar isso para vocês, porque o negócio é muito zoado ainda, está muito bagunçado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma explicação cirúrgica. Vamos explicar apenas e tão somente a lógica do teto e subteto, olhando para a carreira de delegado de polícia. Ponto. Não tire nenhuma outra inferência para nenhum outro ponto, para além daquilo que eu vou explicar. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, o que é o teto e o que é o subteto? Tudo que eu vou falar agora está previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, na redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 41 de 2013. Teto é o limite da remuneração e do subsídio no serviço público brasileiro. E teto só tem um: subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse teto vale para todo mundo, indistintamente, qualquer cargo, emprego e função nos 3 poderes da República, União, Estados e Municípios. Porém, ao lado do teto, há os subtetos, que são os limites de remuneração, de vencimento, dentro de cada ente federativo e em vista de cada um dos poderes. O importante aqui é pensar o subteto nos estados. E como é que fica o subteto nos estados? Bom, o subteto nos estados se organiza assim. Para quem está dentro do Poder Executivo, o subteto é o subsídio mensal do governador. Para quem está dentro do Legislativo, o subteto é o subsídio dos deputados estaduais. Para quem está dentro do Judiciário, do MP, dos procuradores públicos, dos defensores públicos, o subteto é o subsídio dos desembargadores do TJ, que por sua vez está limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vejam vocês que eu estou falando de subteto e não de vinculação. Uma coisa é teto e subteto, outra coisa é vinculação. Vinculação é dizer que o desembargador do TJ recebe 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo. Não é isso o que o artigo 37, inciso 11 dá. Ele dá o subteto, ele dá até onde pode ir. O máximo que pode receber. Não significa uma vinculação. Vinculação, inclusive, nem pode, né? Por força de outro dispositivo, lá do artigo 37, o inciso 13. Tá bom? Essa é a lógica do subteto. Do teto e subtetos, artigo 37, inciso 11. Próxima revisão. A questão da vinculação da Polícia Civil com o governador do Estado. Esse ponto é texto literal da Constituição. Revisa comigo. Polícia Civil é órgão de segurança pública, artigo 144, inciso 4º da Constituição Federal. Polícia Civil é dirigida pelo delegado de polícia. E, tal como Polícia Militar e Bombeiros Militares, as polícias civis estão subordinadas ao governador do Estado, por expressa previsão do 144, 6º da Constituição Federal. Olha lá, as polícias militares, corpos de bombeiros militares, que são forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distritais, aos governadores do Estado, do DF, dos territórios. Beleza. Ah, mas não subordinação está na Constituição, não tem o que fazer. Subordinam-se, é o verbo que a Constituição coloca para PM, bombeiro, polícia civil e polícia penal. Fechado? Tudo isso está no texto constitucional. Por fim, última revisão que eu trago para vocês, meus amigos. Questão do princípio da federação, né, brasileira. Meus caros, esse é um ponto muito importante que a gente sempre já trabalhou aqui no Jurisprudência em Pauta algumas vezes. O Estado brasileiro é uma federação, adotou a forma federativa de Estado. E uma federação vale a autonomia dos Estados federados, dos entes federativos. Então, como regra, os Estados-membros, os municípios, o DF, vai poder fazer o que quiser dentro do quadrante que a Constituição lhe conferiu. A Constituição Federal, a Constituição da Federação, estipulou um campo de autonomia para os entes federativos.
Então, dentro do quadrante constitucional, os estados se auto-organizam, se auto-governam, criam a sua própria legislação por meio dos seus espaços de competência legislativa, têm o seu próprio corpo de servidores públicos, não vão receber intervenção da União, salvo nos casos excepcionalíssimos previstos na Constituição. A regra na federação é autonomia. Porém, a autonomia é, por vezes, antagonizada com o princípio da simetria, ou a simetria, por vezes, excepciona a autonomia. O que eu quero dizer com isso? Em alguns aspectos da organização do Estado brasileiro como um todo, o desenho que a Constituição Federal trouxe para a União vai ter que valer para todos os demais entes federativos. Precisa haver uma homogeneidade, uma padronização, uma uniformização em alguns aspectos da organização do Estado brasileiro, sob pena da gente descaracterizar e enfraquecer o Pacto Federativo. E por conta disso, algumas coisas que a Constituição Federal prevê, os Estados-membros não têm o que fazer, tem que simplesmente aplicar e cumprir. Ah, mas e a autonomia? Sim, é uma autonomia balizada pela Constituição, é uma autonomia temperada pela Constituição, é uma autonomia dentro do quadrante que a Constituição estipulou. E algumas dessas normas da Constituição Federal, por força do princípio da simetria, têm que ser respeitadas pelos Estados-membros, restringindo, relativizando a autonomia. Fechado? Essa é uma ideia muito básica sempre que a gente vê um Estado tomando um rumo estrutural diferente daquele que a Constituição Federal trouxe. Revisões na mesa, vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal enxergou aquelas disposições lá da Constituição e de Lei Complementar do Estado do Piauí sobre delegado de polícia. O Supremo disse o seguinte: olha, são inconstitucionais a equiparação da carreira de delegado de polícia às carreiras jurídicas e a fixação de teto remuneratório em desconformidade com o que prevê o 3711 da Constituição Federal. Vamos lá, meus caros. Vejam, não saiu no informativo, mas eu quero, e não coloquei no slide, mas eu quero revisar uma questão preliminar com vocês aqui. O Supremo conheceu em parte do objeto dessa ADI. O Supremo não conheceu da ADI no que toca àquela disposição do artigo 12, parágrafo único, que previa a participação da OAB no concurso. Por que o Supremo não conheceu desse ponto? Porque faltou ao legitimado ativo fazer a impugnação, guarda isso, de todo o complexo normativo. Faltou ao legitimado ativo fazer a impugnação de todo o complexo normativo. O que é isso? Como assim, professor? O Supremo entende o seguinte: se você for bater no conteúdo de um dispositivo, alegar que ele é inconstitucional, você, legitimado ativo, tem que ver se esse mesmo conteúdo que você está batendo aqui não está previsto em um outro artigo ou em um outro diploma. Porque se tiver, você tem que impugnar todo o complexo normativo. Se você impugnar apenas um pedaço, o Supremo vai entender que você não tem interesse de verdade em declarar esse ponto inconstitucional. Porque o exercício da jurisdição constitucional do Supremo nesse ponto vai ser inútil. O Supremo derruba o artigo X da Lei Y, mas lá na Lei Z tem o artigo W que prevê a mesma coisa. Então é ônus do legitimado ativo impugnar todo o complexo normativo, sob pena do provimento jurisdicional do Supremo ser inútil. Derruba o artigo impugnado, mas sobra o mesmo conteúdo normativo na ordem jurídica por força de um outro dispositivo. Ah, mas o Supremo não pode ir lá e pegar? Não, o Supremo não pode, né? A causa de pedir na ADI é aberta. O Supremo pode reconhecer que é inconstitucional por qualquer argumento, independentemente do legitimado ter levantado ou não. Mas o pedido, o objeto é fechado. O Supremo, pelo menos como regra, é uma regra muito forte, não pode ficar aí suprindo as deficiências do legitimado ativo. Ah, você impugnou só o artigo X, mas eu sei que tem o artigo Y, Z e o W. Eu vou pegar para você, trazer aqui no pacote e declarar tudo inconstitucional? Não. Se o legitimado ativo não impugnar todo o complexo normativo, a ADI não vai ser conhecida. E foi isso que aconteceu. O legitimado ativo bateu no artigo 12, parágrafo único daquela lei complementar, no que toca à participação da OAB no concurso para delegado, mas a própria Constituição do Estado do Piauí já prevê a participação da OAB no concurso para delegado.
E aí de nada adianta o Supremo derrubar o artigo 12 da lei complementar se a Constituição estava lá ainda prevendo a mesma coisa e o legitimado ativo não trouxe essa previsão. Então, conhecimento em parte. Tá bom? Conhecimento em parte. Feito isso, vamos ver o mérito agora propriamente dito, né? Vamos ver agora a questão de mérito. Vamos ver a questão de mérito veiculada nessa DI. Primeiro a questão, delegado de polícia como carreira jurídica. Questão um pouco polêmica, né, debatida. A gente vê aí os delegados de polícia de maneira compreensível fazendo uma construção em sentido contrário. Mas na verdade, verdadeira, a discussão tem que ser um pouco mais ampla, né? Uma discussão um pouco mais abrangente à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não estou dando a minha opinião sobre a matéria, tá? Estou apenas generalizando isso aqui para a prova. A questão tem que ser estudada de maneira mais abrangente, por quê? Porque a pergunta é, será que a Polícia Civil e seus membros, os delegados de polícia, podem ter o mesmo tratamento institucional e as mesmas garantias que o Judiciário, o MP, Defensoria e seus membros receberam? Será que a Polícia Civil, enquanto instituição, pode ser tratada tal como o Judiciário, o MP e Defensoria foram? E será que os delegados, como membros da Polícia Civil, podem ser tratados como os juízes, promotores e defensores públicos, membros dessas instituições, no que toca a garantias? Porque veja, pessoal, o Judiciário é um poder do Estado e o MP e a Defensoria são instituições constitucionalmente autônomas. Todo mundo aqui, Judiciário, MP e Defensoria, tem autonomia administrativa e financeira. Além disso, os membros dessas instituições, juízes, promotores e defensores, têm independência funcional. Para os juízes, a gente nem fala em independência funcional, né, mas tem o livre exercício da atividade jurisdicional. Já promotores e defensores têm independência funcional. Então, na verdade, o que se quer quando se adjetiva o delegado de polícia como carreira jurídica é transladar todas essas construções que a Constituição traz, especialmente para a MP e Defensoria, para a Polícia Civil e os delegados. E o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já entendeu que isso não é possível. O Supremo entende que a Constituição não quis dar à Polícia Civil e aos delegados o mesmo regramento constitucional que foi conferido para a MP e Defensoria e seus respectivos membros. E se a Constituição Federal não quis fazê-lo, o constituinte nos estados não pode, por força do princípio da simetria. Esse é um aspecto estrutural da organização do Estado brasileiro que a Constituição colocou de pé e os Estados-membros não podem tomar um caminho diferente. Princípio da simetria. E o porquê que o Supremo corta essa construção relativa à Polícia Civil e os delegados? Por conta daquele artigo 144, parágrafo 6º que eu li com vocês. A Constituição Federal quis o contrário, ela não quis autonomia para a Polícia Civil e seus delegados. Ela quis subordinar a Polícia Civil ao governador do Estado. Agora, essa subordinação não significa um comando cego ao governador. O delegado de polícia não vai indiciar alguém porque o governador está mandando. Ele tem uma autonomia técnica na condução do inquérito policial e nas suas conclusões. Agora, isso não significa que o delegado de polícia tem a independência funcional tal como tem os membros do Ministério Público e os defensores públicos. Tá bom? Isso está aqui externado nessas duas construções do informativo, né? Depois vocês fazem a leitura, porque nosso tempo já estourou e eu quero fazer ainda a complementação com vocês. Tá, e no subteto? Então, carreira jurídica não dá. Vamos para a próxima pergunta. E em relação ao subteto? Colocar o delegado de polícia no subteto do judiciário e das demais carreiras. O Supremo aqui enxergou dois problemas. Um primeiro problema de ordem formal. Aquela emenda constitucional que alterou a regra e previu um subteto diferenciado para os delegados veio por meio de emenda à Constituição Estadual, fruto de iniciativa parlamentar. Aí o Supremo disse o seguinte: delegado de polícia é agente público do Executivo. E esse aspecto versa sobre o regime jurídico dos delegados de polícia, portanto, de um agente do Poder Executivo. E regime jurídico de servidores do Executivo, quem tem iniciativa privativa é o governador do Estado. E a iniciativa legislativa privativa do governador do Estado, prevista por força do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que dá lá as matérias de iniciativa privativa do presidente da República, do chefe do Executivo, que vale para os estados, vale para o governador, essa regra de iniciativa legislativa privativa restringe as emendas na Constituição estadual. Senão,
no âmbito dos estados, seria fácil descumprir a iniciativa privativa, valendo-se, em vez de projeto de lei, valendo-se de emenda à Constituição Estadual. Então o Supremo cortou isso. Não é possível se utilizar de uma emenda à Constituição Estadual para matéria que tem iniciativa privativa. Uma emenda à Constituição Estadual de origem parlamentar não pode versar sobre um conteúdo que está sob iniciativa legislativa privativa do governador do estado por força do comando da Constituição Federal. Então, só por isso a emenda que trocou que mudou a regra de subteto para os delegados é inconstitucional. E além disso tem uma inconstitucionalidade material. O quê? Violação ao princípio da simetria. A Constituição Federal deixou os delegados de polícia no subteto do Executivo, porque eles são agentes do Executivo. Isso está lá no 3711 da Constituição Federal. O Constituinte nos estados não pode encaminhar solução diversa. Tá bom? Então, não dá para fazer um subteto diverso para os delegados de polícia, diferente daquele que já vem do 3711 da Constituição Federal. Tranquilo? Aí o Supremo vai, aplica essas normas no caso concreto aqui, né, e derruba por inconstitucionalidade essas construções. Fechado? Vamos lá, meu tempo já estourou, meus amigos, mas eu quero articular com vocês rapidamente duas ADIs, de uma visão panorâmica, mais fast aqui, mais rápida, né, o fast food de julgamentos, que eu quero deixar para vocês em perspectiva. Primeira ADI 7415. Um julgado sobre direito eleitoral. Direito eleitoral. Veja, nessa ADI, o Supremo julgou uma disposição de uma resolução do TSE, resolução 23.709 de 2022 do TSE. O que essa disposição prevê? Basicamente, está no seu artigo 32A. Ela prevê o seguinte, quando um diretório de partido político, estadual ou municipal, for punido com uma sanção por qualquer motivo da legislação eleitoral. Um diretório do município do partido ou um diretório do estado do partido é punido com uma sanção que envolve o desconto ou suspensão de cotas do fundo partidário. Vamos pensar lá, candidaturas laranjas, candidaturas femininas laranjas. Como é que se faz? Esse artigo 32A da resolução diz o seguinte: o diretório superior do partido, então, se a condenação é para o diretório municipal, a obrigação vai cair para o diretório estadual. Se a condenação é do diretório estadual, a obrigação recai para o diretório nacional. Então, um diretório tomou uma punição cuja sanção é descontar ou suspender cotas do fundo partidário. A resolução vem e diz o seguinte: o diretório superior vai fazer duas coisas, ou ele vai poder fazer duas coisas. Ou ele desconta e retém com ele o valor da cota do fundo partidário e paga a Justiça Eleitoral. Então, vamos pegar lá o Diretório Nacional. Em vez dele repassar o valor da cota para o Diretório Estadual devedor, ele já retém, desconta, retém e paga. Ou o Diretório Nacional ele já vai pagar esse valor, ele recolhe, e quando ele tiver dinheiro, recurso para direcionar para o Diretório Estadual, ele já desconta e repõe o seu caixa. Então olha só o que a resolução do TSE fez. Ela projetou não a responsabilidade, o ônus pela dívida. A dívida continua lá do diretório sancionado. O que a resolução do TSE fez foi projetar uma responsabilidade, uma espécie de responsabilidade tributária, olha um super aspas aqui, né? Para o diretório hierarquicamente superior, para ele fazer o pagamento mediante retenção dos valores antes de pagar, antes de repartir com aquele diretório devedor. Tranquilo? É isso que a resolução do TSE previu. Ah, professor, que específico? Sim, depois você lê lá o artigo 32 dessa resolução, 32A. Beleza. Bateram na porta do Supremo e disseram: Supremo, inconstitucional essa resolução do TSE. Muito bonito aqui, mas o TSE está criando uma responsabilidade solidária entre os diretórios de partidos.
E isso não existe. O próprio Supremo já disse, cada diretório se resolve por si só. O problema do municipal não passa para o estadual, que não passa para o federal. Além disso, o TSE, por resolução, está se intrometendo na autonomia organizacional e financeira dos partidos, que é algo garantido pela Constituição Federal. Então, essa resolução do TSE é inconstitucional. O que o Supremo disse? O Supremo disse não. Resolução do TSE é constitucional. Por quê? O Supremo disse o seguinte, veja, os partidos políticos têm, de fato, autonomia de auto-organização e os diretórios, de fato, têm patrimônios diferentes. Mas o que a resolução fez não foi onerar o patrimônio do diretório hierarquicamente superior. Não. O que a resolução fez foi criar uma obrigação de fazer de natureza acessória, de natureza gerencial, com a finalidade do diretório superior reter os valores que ele deveria repassar ao diretório punido e transferir esse valor para o Tesouro Nacional até o limite da sanção. O patrimônio do diretório hierarquicamente superior, que tem que fazer esse monte de coisa que a resolução prevê, não foi atingido. Não há solidariedade patrimonial no caso. Além disso, o mecanismo que a resolução do TSE previu é consentâneo com a lei dos partidos políticos e com a lógica da organização partidária. Porque a lei dos partidos políticos prevê que primeiro se repassa os valores para os diretórios hierarquicamente superiores, que depois vai sendo distribuído para os diretórios hierarquicamente inferiores. Então, há uma primazia, há um papel destacado do Diretório Nacional. E esse papel destacado do Diretório Nacional, de repassar depois os valores aos demais diretórios, precisa trazer consigo uma responsabilidade gerencial. Olha, Diretório Nacional, você não vai passar para um diretório estadual sancionado um valor aqui que ele não, um valor do fundo partidário, quando esse diretório estadual ainda não pagou as suas contas, suas dívidas com a Justiça Eleitoral. E tudo isso, de acordo com o Supremo, preserva a autonomia partidária. A autonomia partidária não pode ser um escudo para se impedir a responsabilização de diretórios sancionados e diretórios que se omitem no cumprimento e no pagamento de sanções eleitorais. Portanto, o Supremo validou essa disposição da resolução do TSE. Fechado? Próximo julgado, esse aqui é bem tranquilo, esse aqui é um pouco mais enrolado, eu estou trazendo ele no FAST, pessoal, porque ele é bem específico em eleitoral, até mesmo em provas de carreiras jurídicas que cobram eleitoral, isso aqui pode cair, mas não é com grande destaque, mas tem que estar no seu radar. Agora, a última, a ADI 5689, essa aqui é bem básica, né? Essa é uma lei, uma ADI contra uma lei estadual de custas de serviços judiciários. Custas de serviços judiciários, a taxa, né, para acessar o Poder Judiciário. Então, o legislador estadual baixou uma lei lá, criando uma taxa de serviço judiciário para processo de conhecimento e processo de cumprimento de sentença, usando como base de cálculo o valor da causa. E, além disso, criou-se também uma taxa judiciária para recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Uma taxa pela admissibilidade desses recursos que o Tribunal de Justiça tem que fazer. Além do preparo, né, que se faz para as cortes superiores. Aí bateram na porta do Supremo e falaram, olha, Supremo, essa lei é inconstitucional. Especialmente no que toca à previsão dessa taxa para recursos aos tribunais superiores. Alegou-se aqui usurpação de competência, o Tribunal de Justiça não poderia fazer um projeto de lei para criar taxa que toca a recursos para os tribunais superiores, porque isso é matéria que diz respeito aos tribunais superiores. E, além disso, essa taxa seria desproporcional por violar o acesso à justiça. O que o Supremo fez? O Supremo olhou para a lei estadual e derrubou apenas a taxa criada como para pagamento, a taxa direcionada ao juízo de admissibilidade
de recursos aos tribunais superiores. Então, aquela taxa judiciária criada por lei estadual para custear o serviço judiciário de juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores, STF e STJ, caiu. É inconstitucional. Então, é inconstitucional a norma estadual que estabelece valores de custas para interposição de recursos aos tribunais superiores, por violar a competência exclusiva desses tribunais. Quem que pode criar taxa de recursos aos tribunais superiores? Os próprios tribunais superiores. Os próprios tribunais superiores. Tranquilo? Ufa! Mereço seu joinha, pessoal. Esse informativo deu trabalho, viu? Deu trabalho como um todo. Às vezes a gente pega uns carnes de pescoço aqui, mas eu tô aqui para isso, né? Às vezes pega aqueles mais xoxos, até desanima. Esses mais encorpados eu fico mais motivado, mas me deu um pouco de trabalho aqui, confesso. Passei um pouco do meu tempo. O pessoal da Verba é muito compreensível comigo, né? Eu peço às vezes um chorinho aí nos episódios para a gente poder dar mais completude. Vou deixar minhas redes sociais de novo à disposição de vocês. Qualquer dúvida, reclamação, indignação, você me chama por lá. Lembrando que no nosso grupo do Telegram, você tem acesso aos nossos materiais de aula. Fechado? Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Bons estudos. Até semana que vem. Forte abraço a todos.